Começou isso? Estamos aí no nosso primeiro Quanticast. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso primeiro Quanticast. Tão esperado, já tem um tempinho aí que a gente tá pra gravar, não é mesmo? E hoje finalmente vamos estrear. Então, esse nosso quadro aqui tem o propósito de falar de finanças, bem-estar, empreendedorismo. Então traremos muitas pessoas aqui com muito conteúdo. E nada melhor do que começar. Quem serão os anfitriões desse quadro, Quanticast? Boa. Eu, Luiz Felipe Muniz e João Paulo Aguiar. Então, pra gente começar, vamos falar um pouquinho de cada um de nós, para vocês conhecerem. João, Vou começar com você, Luiz? se eu começar com deixa você. eu terminar, mas beleza. Ok, já vimos também, teremos muitos momentos engraçados aqui, não é mesmo? Pro negócio ser sério, não precisa ser chato, não é Não isso? precisa ser chato, é isso aí. Então, já que vamos começar comigo, então vamos começar comigo. Eu acho que ele tá se preparando ali pra falar, mas ok. Vou falar um pouco. Não sei se ele arrumou o cabelo dele ainda, então deve ser isso. Tá na régua. Então tá bom. Vamos começar um pouco, Luiz, falando quem é o Luiz, né? Um pouco dessa história que Luiz, nordestino não, Paulo, nordestino de coração, né? Mas esse paulista que chegou em Natal há pouco tempo e falar um pouco mais quem é o Luiz, para as pessoas conhecerem. Vamos lá, pessoal. Muito obrigado a todos, primeiramente, por estarem aqui. Luiz Felipe Muniz, 35 anos. Sou formado em administração de empresas. Sempre fui entusiasta do mercado financeiro. E também sempre fui entusiasta do empreendedorismo. Então, desde que eu me recordo aqui, desde criança, eu sempre pensei em uma forma de ganhar dinheiro. Então, seja através do dinheiro que eu ganhava do lanche da minha mãe, que eu pegava o dinheiro, guardava, comprava CD de videogame e revendia pros meus amigos. Eu fazia mais CD de dinheiro. videogame. Aí eu pintava, eu fazia desenhos também. Fazia desenhos preto e branco e fazia desenhos coloridos. O preto e branco cobrava um preço e o colorido mais caro, porque exigia mais no meu E tempo. você desenhava bem? Desenhava, menino. Sério? Porque o menino era talentoso. Ah, é louco. Tem produção, tem foto aí dos desenhos do Luiz aí? Acho que tem uns guardados aí, vai dar pra mostrar. Mas não sei se são tão bons assim. Mas enfim, então ali desde cedo eu sempre comecei. E assim, eu tô falando de ter 7 anos, tá? 6, 7 anos. Legal. Eu comecei dessa forma. O mercado financeiro veio ali nos meus 19 anos, através de um professor meu da faculdade, que ele incentivava os alunos a comprarem ações da Petrobras e da Vale. Vale e Petrobras. Eu com 19 anos, eu estagiando, pagava minha faculdade e o pouco que sobrava eu ia lá e comprava. Petrobras Então assim, e Vale. sobrava R$100. A ação da Petrobras era 20. Eu comprava 4 e os outros R$20 era a taxa, como que é o nome? A corretagem. A corretagem. Nossa, faz tempo. R$20 a corretagem. É isso mesmo. Às vezes, e imagina se a Petrobras caía de valor, então o que ia acontecer com o meu dinheiro? É. Eu ficava sem dinheiro. Então comecei assim, depois fui estudando, tive outras empresas, tenho algumas outras empresas até hoje. E nada melhor do que a experiência para nos trazer aonde estamos aqui hoje. Você fez um resumo bacana, não foi? Da sua história aí? Resumir, rapidinho, né? Porra, legal. Luiz, e fala um pouco pra galera assim, o que é que te inspira? Não, agora você precisa falar de você, cara. Ah, vai Entendeu? ser assim? É, claro. Então a gente tem que ter um corte. Então, Não, a gente tem que- esse vídeo aí. Não, a gente vai seguindo natural aí. O legal do podcast é isso, a gente vai seguindo de uma ordem natural. Não precisa ter cortes. Tá, cara, se eu for resumir minha história, como você resumiu, você é louco. Não dá. Eu comecei também muito antes. Meu sonho era. Meu sonho não, eu queria muito ter um jogo de videogame que acho que era FIFA 2003, se eu não me engano, FIFA 2001, não se lembra, uma coisa assim. E eu não tinha dinheiro, não tinha condições. E aí comecei a comprar e alugar para meus amigos. Uhum. Né? Então esse foi o meu primeiro negócio, assim, pra poder, enfim, começar a ganhar dinheiro. Após isso eu jogava muita aqui se chama biloca, mas lá em São Paulo é bolinha de gude, Bolinha de gude aí. como vocês falam. E aí começava a ganhar dos meus amigos, começava a revender essas bolinhas de gude. E um negócio bacana que marcou muito foi meu pai pegar o dinheiro que eu tinha feito, eu lembro, foi R$20, me levou aqui no Alecrim e me fez comprar todos os R$20 de bolinha de gude. Ele fez, e com esse dinheiro você vai fazer muito mais dinheiro com a bola de gude. Eu acho que foi aí que despertou em mim a vontade do empreendedorismo e de querer empreender, né? Paralelo a isso, meu pai era bancário, ele me dava tudo que eu queria, tudo que ele podia dar, mas não era tudo que eu queria. Eu nunca me conformei com isso, né? Eu estudava num colégio bom, meus amigos tinham uma condição financeira melhor, e
na moda do Nike Shox, todo mundo queria o Nike Shox, eu também queria o Nike Shox, né? Enfim, você quer estar no meio da galera, né? Na moda. Na moda, né? E aí meu pai não tinha condição de dar Nike Shox. Ele bancário, minha mãe é dona de casa. E eu não me contentei com isso. Eu fui atrás, entrei no Mercado Livre e comecei a falar com as pessoas que eu queria revender o tênis dela para poder comprar o meu e comecei a empreender com os tênis. Isso foi legal, o que marcou para mim foi que eu comecei a perceber que eu podia muito mais, sabe? Era eu querer ter coragem e ir atrás das coisas. E pra mim, o tênis, ele foi uma marca porque foi quando eu comecei, de fato, a ter um dinheiro diferente dos meus amigos. Como eu vendia os tênis, eu comecei a ter um capital e comecei, putz, que legal. Né? Eu tinha meus, sei lá, 13, 14 anos nessa época aí, já tinha um dinheiro que meus amigos não tinham, e os que meus amigos tinham dinheiro era que os pais davam pro lanche. Meu pai não me dava dinheiro pro lanche. E aí comecei a vender, fiquei conhecido por vender tênis Nike Shox no colégio, até hoje meus amigos falam, né? Foi muito bacana. Tem uma galera que eu conheci, amigo seu, que fala até hoje tem dor no pé. Esse Nike Shox que você eles falam que aí. tem dor no pé, né? É tudo mentira. mas foi aí que despertou. E aí eu vi que foi um marco muito importante pra mim também. Eu vi que eu não queria passar pelo que meu pai passava. Meu pai não passava nenhuma necessidade. Ele morava muito bem, comia bem, mas meu pai queria me dar algumas coisas que ele não podia. Eu falei, putz, eu não quero mais isso pra mim. E uma coisa que eu botei na minha cabeça, que posso ter feito a associação errada ou não, foi que eu não queria ser servidor público, não queria ser funcionário público. Porque você, como servidor, você vai ter a segurança jurídica, a segurança do seu, né, da sua estabilidade. Trabalho, estabilidade. Mas você vai ser aquele salário do começo ao fim, com os aumentos, tudo. Você não. Eu gosto da montanha-russa, do sobe e desce. Então, eu gosto muito desse exemplo, que assim, você como servidor, você nunca vai ter uma Ferrari. Se eu quiser ter uma Ferrari como servidor, eu vou ter uma Ferrari? Cara, provavelmente não. Uma Ferrari de 5 milhões? Não, a não ser que você faça um plano mirabolante, você pare de comer, você mora com seus pais, e você invista juros sobre juros, aí talvez você consiga. E você como empreendedor, existe a possibilidade de comprar a Ferrari. A Ferrari é só um exemplo, tá? Uhum. Mas eu gosto de ter a possibilidade. Não quer dizer que como empreendedor eu vá comprar uma Ferrari. Uhum. Mas como empreendedor, eu tenho a possibilidade de um dia eu comprar uma Ferrari. Diferentemente da pessoa como um servidor. A pessoa que tem aquele salário, né? Enfim. Então, isso começou a me acender algumas coisas pro empreendedorismo também. Né? Então, eu gosto sempre de trabalhar para ter possibilidade de um dia conseguir. Isso não quer dizer que eu vá conseguir. Uhum. Espero sim conseguir. Mas o empreendedorismo nos dá essa possibilidade, né? Em contrapartida, também não é nada estável. Né? O cara que Sim. vive do empreendedorismo é um leão por dia até você conseguir se estabilizar. Ou se a empresa está estável, é um leão que você mata por dia. Você paga a conta de hoje, amanhã já está devendo a conta de novo. Enfim. Uhum. E foi aí que nasceu, de fato, acho que o empreendedorismo, um pouco da minha história. O mercado financeiro veio em 2014, então estou no mercado desde 2004, que eu estudo mercado financeiro. Parei em 2011, voltei em 2012, parei em 2012 e voltei em 2017. Então estou no mercado financeiro aí, cara, tem mais de, acho que 15 anos, 16 anos aí, estou no mercado. E até hoje. Se eu for falar aí, acho que o podcast dá só uma hora, só de história nossa aí. E o legal é que nós somos novos, né? Em relação à idade que nós temos e o tempo que a gente vive o mercado financeiro e que a gente investe. Total. Coisa que pessoas não faziam, né? Um dia desses eu levantei um extrato meu da BMF Bovespa de 2010. Falei, caramba, 2010, sabe? Aí você começa a voltar no tempo. Eu acho que a gente tem esse ponto em comum, já que a gente vai falar da gente, não é mesmo? Em relação a essa nossa inquietação, né? Que as coisas que você passava com os seus pais, eu também passava. Eu falava, eu não quero isso pra mim, Uhum. né? Eu quero uma coisa melhor. Embora, assim, meus pais, eles não fossem funcionários públicos, meus pais eram... minha mãe até hoje é comerciante, então sempre foram comerciantes. Eu me inspirava, né? Que vai até a segunda parte aqui, já vou até entrar, em quem eu me inspiro, que é no meu pai e na minha mãe. Então, em virtude da história deles, sempre ali trabalhando muito, mas ainda assim, eu sempre tive, não tudo que eu queria, mas meu pai me dava aquilo que estava dentro das condições dele, né? Sempre estudei em escola pública, então nunca tive a oportunidade de estudar em escola particular, a não ser depois do ensino médio que minha mãe conseguiu. Diferentemente de amigos meus que estudavam em escola particular, mas também eram condições que eu olhava assim e falava, pô, beleza, não tô nessa condição, mas eu quero
algo melhor pra mim, algo melhor pra minha vida, e também pensava a mesma coisa que você. Pô, se existe uma coisa que o ser humano pode ter, então eu quero ter a possibilidade de ter. Não que eu vá ter uma Ferrari, mas que eu possa brigar e sonhar por aquilo. Tem pelo menos a chance, né? Pelo menos ter a chance. Porque essa questão, e claro que acho que todos nós já fomos algum momento tentado pela questão do concurso público, né? Porque você tem uma estabilidade. E aí para você mudar de cargo no concurso público, você tem que esperar um novo edital, não sei o quê, daqui 5, 8, 10 anos. Acho que é muito mais difícil até quando você trabalha como CLT. Quando você é CLT, você vai se capacitando, você vai subindo de nível, você tem uma chance muito maior do que você ser um servidor público. Mas, então acho que essa inquietação aí é algo que nós temos em comum. E aí, como eu estava falando, essa questão da inspiração, então meus pais sempre me inspiraram por isso, e eu vejo que nós temos isso em comum, dos nossos pais nos inspirarem. Eu conheço Total. muito a história do seu pai, o que ele fazia para que vocês tivessem dinheiro, pudessem comer, né? Então, eu acho que isso é muito recíproco entre nós, essa questão dos pais, e eu acredito que é um dos valores que me fez me aproximar de você, né? Então, a gente, assim, como sócio, eu olhei assim, eu falei, caramba, ele valoriza a família, assim como eu valorizo a família, Total, e total. eu acho que quando a gente fala, assim, de sociedade, que muitas pessoas às vezes me falam assim, pô, mas eu já passei por isso, né? Pessoas falam assim, pô, mas como é que você consegue fazer sociedade com um amigo? Eu faria sociedade com um familiar meu, com um irmão meu, com um amigo eu nunca faria. E é engraçado porque às vezes você não vai nem fazer sociedade com um familiar seu, você vai fazer sociedade com um amigo porque vai encontrar valores ali do que você precisa e é parecido. Porque a sociedade, ela é um casamento, né? Sim, total. Assim, eu não saio fazendo sociedade com qualquer pessoa. Não tem a parte boa do casamento, né? Então, eu não saio fazendo sociedade com qualquer pessoa. Então, eu preciso conhecê-la, entender valores. E isso que faz a gente se aproximar das pessoas. Mas, enfim, acabei até fugindo um pouco. Tava falando da questão da inspiração, falei dos seus pais. E, enfim, acredito que também seja por esse lado aí que quem te inspira. Total. Meu pai e minha mãe, eles me inspiram demais. Minha irmã também. Meu pai, ele é servidor público, mas eu peguei um pouco da veia também dele empreendedora. Porque mesmo sendo servidor, funcionário, ele fazia, tinha as coisas que ele fazia por fora, né, para poder ter o a mais, né, ele também nunca estava satisfeito, né, e aí isso me inspirou bastante a correr atrás e ver que era possível, sabe, assim, enquanto vários amigos dele davam desculpa, ele estava no final de semana um pouco longe dos amigos, mas construindo um futuro, sabe. E eu vejo o quanto ele se distanciou de alguns amigos dele, lógico. Meu pai nunca foi político, então na empresa que ele trabalhava existia muito da política. Então, se você era político, você subia de cargo mais rápido, você... Então, existem essas facilidades que ele não tinha. Então, por ele não ter essa facilidade, ele não querer entrar nesse meio, ele teve que, de fato, empreender para poder conseguir algo a mais que ele queria, por ele não estar acomodado, sabe? Então, minha inspiração vem muito da minha família também, minha relação que eu tenho com eles. Sim. E esse negócio é muito louco, porque a gente é moldado exatamente pelos nossos pais, né? Então, todas as coisas que a gente passa. E eu vi, assim, muitas coisas eu pego pra mim da história do meu pai e eu me vejo hoje fazendo, porque às vezes as pessoas ficam assim, mas às vezes eu vejo muita questão de preguiça, má vontade, eu não sei, de fazer as coisas. Bota muita dificuldade, né? Oi? Bota muita dificuldade pra fazer. Bota muita dificuldade. Aí eu vejo assim, meu pai começou a trabalhar com 9 anos e com 9 anos sustentava a casa. Com 2 irmãos e a mãe dele, meu pai sustentava a casa com 9 anos. Aí eu falo, caramba, hoje as pessoas ficam inventando desculpa pra conseguir fazer as coisas. E claro que cada um de nós vivemos em uma situação. E a situação que meu pai passava naquela época era aquilo que ele tinha pra fazer e ele ia fazer porque ele tinha que sobreviver. Não tinha opção. Não tinha opção. Até porque, assim, ele era o irmão mais velho e ele era homem. Que naquele tempo, mulher tinha um certo preconceito, ainda tem hoje, né? Em alguns cargos. E o irmão dele era muito mais alto, então ele que tinha que trabalhar. Era simples assim. Então, meu pai, minha grande inspiração é junto com mamãe. Um beijo, Carlinha. Tamo junto. Eu não Carlinha não ficar pra trás, aí depois ela vai falar. Não tive o prazer de conhecer seu pai, mas conheci sua mãe, sua irmã. Beijo pra Carlinha, viu? Beijo, Tânia. Mas sei da história do seu pai por você contar, né? E sua mãe também junto, né? Como feirantes, o que eles passaram e tudo. É muito bacana ver o que eles construíram. É bacana saber, putz, essa parte da tua história que você fala,
Eu não estudei escola pública, eu não estudei escola particular, eu estudei escola pública, né? Particular com tempo. E muitas vezes, muitas pessoas usam isso como desculpa hoje em dia, né? Ah, não, porque eu vim de escola pública. Ah, porque, sabe? Então, Uhum. vem muito mais do querer do que você, qualquer outra desculpa que você dê, né? Então, acho isso muito bacana. E agora mudando um pouquinho de assunto, o que é felicidade para você? Nossa, mano, que filosófico, hein? Não, Gabi? Filosófico. Essa O que é daí felicidade? Cara, eu acho que dependendo eu vou dizer por mim, dependendo do seu. Para você, Da sua cara, isso... Não, da sua maturidade, porque minha felicidade pra mim já se resumiu em várias coisas, entendeu? Então, dependendo da Então maturidade vamos que lá eu tenha, Ah, ela vai mudando, sabe? Hoje, felicidade pra mim é ter tempo pra poder usufruir com minha família, é, coisas de estar junto. De poder uhum, estar na casa deles no final de semana, sabe? De poder viajar com eles. Isso pra mim é felicidade, sabe? E vendo todos os meus familiares, meu pai, minha mãe, minha irmã, bem, todo mundo, enfim, encaixado, bem direitinho, e podendo estar com eles, divertindo essas coisas. Pra mim, sim. felicidade é isso. E pra Felicidade tá você? nas coisas simples, né? Total, Não, total. para mim também. O simples fato de eu tô trabalhando aqui, tô em Natal. Aí eu pego, o simples fato de eu pegar um voo e ir pra São Paulo ver minha mãe, assim, Não tem preço, né? não consigo, não consigo explicar, assim, o quanto de felicidade que eu fico. E quando eu a vejo, eu abraço, toda vez que a gente se vê, a gente chora, É legal, eu vejo, eu acompanho lá. né? Então, pra mim isso não tem preço. Quando tô com a minha avó, com meu avô, é família. Inclusive, muito bom o docinho do sua avó que ela fez, aquele bombonzinho lá de licor. Nossa. Filha da mãe. Ele falou que não ia comer, viu, boy? Ó, comeu, gostou, vai ter que mandar mais. Bom de verdade. Essa aí eu vou mostrar pra família, essa daí vai ser boa. Então eu acho que é isso. A felicidade tá nas simples coisas. As pessoas, eu vejo que hoje confundem muito a questão da felicidade com status, com dinheiro. Embora nós trabalhamos com dinheiro, eu acho que dinheiro é consequência, como a gente sempre falou, Total, né? total. E nada adianta você ter dinheiro, você não ter o amor das pessoas, nada adianta você ter dinheiro e você não ter Quantos base famosos, familiar. quantos ricos aí estão infundados em drogas, depressão, acabam infelizmente se matando? Porque aí você vê que dinheiro não é tudo, né? Uhum, Dinheiro não completa a pessoa. Lógico, ajuda em muita coisa, não vamos ser hipócritas, ajuda em muita coisa, mas não é tudo, sabe? Então, é como você falou, dinheiro pra mim é consequência. show, legal. E, Aqui tá aparecendo até o programa de frente com o Gabi, é, né? Qual o seu medo? é pra eu responder agora? Claro. Qual o meu medo? Se Cara, você quiser responder depois, também. meu medo é decepcionar meus pais. Esse é meu medo. Mas por que assim, decepcionando seus pais? Porque eu acho que tudo que eu faço hoje, tudo que eu prezo, que eu construí, tento e vou construir, e tô construindo, é pra dar um futuro melhor pra eles, dar uma condição melhor pra eles do que eles sempre tentam me dar até hoje, né? Perfeito. Então, eu acho que a decepção, se eu decepcionar meus pais, pra mim, eu acho que esse é meu medo maior, sabe? Hoje é muito bacana. Eu já quebrei, você vai falar sobre isso, eu já quebrei 6 vezes, né? Uhum, E aí, cada vez que eu quebrava, eu putz, decepcionei meu pai. Eu tenho muito medo disso, sabe? uhum. E hoje eu não tenho mais medo de quebrar, hoje eu não tenho porque a gente tá muito bem estável, tá muito bem, tá com estabilidade bacana. Mas a decepção ela não vem só do meu profissional, vem de tudo, vem de tudo. Uhum. Eu acho que eu tenho um medo muito grande, talvez, de decepcionar meus pais, não sei. Eu acho que isso não vai acontecer nunca, né? Mas é um medo que eu tinha, na verdade. Eu acho que vamos até corrigir isso aqui, na verdade. Eu acho que eu trouxe agora o medo que eu tinha, na verdade, né? Como não tava com estabilidade, então, meus 17, 18 anos, meu pai queria que eu fosse concursado, queria que eu, pô, minha empresa, pai, só essa empresa, só mais essa empresa. Então, acho que esse medo que eu falei hoje veio mais do passado, né? Eu acho que vai ser, assim, meu medo hoje, eu vou descartar isso aí. Se eu pensar bem profundo, meu medo seria perdê-los, perder meus pais. Esse seria meu medo hoje. Profundo, né? Profundo. Essa foi pancada. Mas vamos lá. É, é. Pensei 2 vezes em falar, mas. Não, a gente tá aqui para É, as pessoas verem que somos seres humanos também, né? E exato, temos exato. as nossas realidades. E Bom, você? meu medo
sim, eu vejo também perda da minha mãe, né? Hoje eu não tenho meu pai mais, mas além, assim, da minha mãe, eu vejo uma dependência, eu depender de alguém futuramente, financeiramente e fisicamente, né? Então eu vejo pessoas que têm dificuldades, às vezes, para se locomover. Eu falo, caramba, aquela pessoa tá com dificuldade para se locomover e depende de alguém para fazer. E, pô, imagina, você depender de alguém para fazer qualquer coisa, é horrível. Depender de alguém financeiramente, e às vezes você quer fazer uma coisa, pô, você não tem o livre-arbítrio de poder fazer tal coisa porque depende de alguma ajuda financeira. Esses são os meus 3 medos, assim, em relação à minha mãe, à dependência financeira e dependência física. Então, eu acho que é por isso que, através desses medos, que eu crio a minha condição de vida. Então, eu tenho medo de depender fisicamente. Então, por isso eu gosto de treinar e gosto de me alimentar bem. Eu tenho medo financeiramente, por isso que eu invisto meu dinheiro, me preocupo com o meu futuro. Eu tenho medo de perder minha mãe, por isso que eu tô sempre em contato com a minha mãe e tô sempre vendo. Uhum. Porque se algo tudo disso acontece, eu sei que eu fiz o meu melhor e tava dentro do meu plano. Então, meio que esse medo é eliminado, assim. Fomos profundo nessa daí, Não, né? essa Essa foi daqui foi. tá bem reflexiva. Essa foi reflexiva, Foi, né? foi. É... O que é que você não gosta? Eu ia te perguntar, né? Mas já que É, eu você. sei, quando você falou eu já perguntei logo. O que eu não gosto. Eu mesmo queria essa pergunta. E você não sabe responder, né? Eu não sei responder. Deixa eu ir pensando aqui. Pode ser você? Pode jogar a bola pra você? Pode jogar. Cara, eu não gosto de muitas coisas, eu sou muito chato. Tão rindo por quê? Vá. Tão rindo por quê, né? Não, mas sério, o que eu não gosto, assim, eu não gosto da palavra impossível. Pra mim, tipo assim, pra mim é. Você não vai conseguir fazer, isso é impossível de se fazer, me dá uma motivação que você não faz ideia. Eu não gosto de desculpa. Então, desculpas e. Acho que uma coisa tá ligada à outra, na verdade, né? Uhum, Uma coisa tá ligada à perfeito. outra. Então, pra mim, são coisas que eu abomino. Uhum. Desculpas e. Esqueci o outro que eu falei, como é que é o nome? Desculpa e o E falar impossível, o o impossível, o impossível. 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 É que você falou nunca também. É. São coisas que eu não gosto. Deu tempo de pensar? Deu? Acho que deu. Tem que ter dado, né? Tem que ter Tem que dado. ir, tem que ir, tem que ir. Bom, assim, algo que eu não gosto, assim, pessoalmente, não gosto de mentiras, né? Acho que isso tem até a ver, assim, com o nosso caráter, as coisas que a gente faz. Então, tudo que fizemos até hoje nos trouxeram até aqui por simplesmente sermos pessoas transparentes e honestas. Que algo deveria ser intrínseco em qualquer pessoa, mas hoje é difícil de se encontrar. Então, quando a gente fala, quando vai falar de mim, fala de você, as pessoas sabem quem somos nós e todas as verdades que a gente traz para as pessoas e nos traz até aqui. Então, eu não gosto de mentiras porque a mentira ela traz uma série de coisas sobre a pessoa. Então, Uhum. a mentira impossibilita você de fazer um negócio com a pessoa, de você confiar e poder dar um passo maior. Segundo ponto, não gosto de perder meu tempo. Quando eu sinto que eu tô perdendo tempo, mano do céu. Tem quem diga também. Né? Puta que eu pariu. Eu sinto que eu tô perdendo tempo, eu fico. Eu. Entendeu? Eu sei. Eu fico puto. Acho que são essas duas coisas, assim, que me incomodam. É a questão da mentira e questão de perder tempo. Há outras Show. coisas também, mas. Não, há muitas outras coisas, né? A gente não vai refletindo, assim, né, pra Não vamos pontuar. dizer, né? Defeitos, né? Assim, nossa, Não, defeitos todo mundo tem, né? tem um pouco. É, Qual foi a primeira coisa que você vendeu? Apesar que a gente já falou, né? Você falou que foi do Nike Shox. Você fez aquela abertura, faltou aquela outra introduçãozinha, entendeu? Tipo assim, agora que vocês sabem mais sobre nós, né? Mas Entendeu? você pode falar também, Né? você é um dos anfitriões também. Vamos Somos falar um dois pouco. anfitriões. Eu não sou o Vamos- diretor do programa, cara. Não vamos- sei se você percebeu na introdução que eu fiz. Vamos falar um pouco sobre empreendedorismo. Coisa na nossa veia. Bora, vamos lá. Qual que você manda? Qual que é a pergunta? Cara, a primeira coisa que você vendeu, você falou que foi seu desenho, foi isso? Foi o meu desenho e os CDs de videogame. Pois é, o meu foi também o aluguel do CD do videogame e bolinha de gude, como vocês falam em São Paulo, e biloca aqui em Natal. Biloca. Biloca. Mas peraí, vem cá. Antes. Não, a gente pode até
falar dessa questão do empreendedorismo, que nem você falou. É, Bom, todo mundo aqui que deve estar assistindo a gente sabe que somos empreendedores desde sempre, né? Como a gente já contou aqui. E como você acreditou que você estava no caminho certo? Se existe esse caminho, né? Cara, é muito. É muito. Quando é que você sabe que tá no caminho certo? Acho que todos os negócios que eu montei, pra mim eu tava no caminho certo, sabe? Mas o interessante é que eu quebrei 6 vezes, não tenho vergonha de dizer. E todas as vezes que eu quebrei, eu sempre quebrei por um motivo diferente, nunca foi o mesmo motivo. Ou seja, eu aprendi e não cometi de novo o erro. E aí eu acho que saber que eu tô no caminho certo é saber que eu tenho uma empresa aí que tá. Eu tenho um prédio comercial que tá há mais de 10 anos, 11 anos no mercado, funcionando. Profissionalizamos, mudando, fizemos um rebranding nele. Ele tá 5, 6 anos já também rodando. Existe a Quant também. Cara, a Quant vai fazer 4 anos, né? Uhum. A gente começou em 2009 com outra empresa, a Quant surgiu de fato em 2020. Então, cara, brincar 4 anos aí. E a gente já passou por muita coisa, né? Acho que a gente aprendeu muito. Passamos por um momento onde ninguém nunca tinha passado, né? Que é a pandemia, essa geração nossa. E a gente sobreviveu e a gente tá aqui mais forte que nunca. Crescemos na pandemia, inclusive. E eu acho que a maturidade, ela trouxe muita expertise, né? Eu acho que a maturidade também veio com as experiências vividas, né? Então, acredito sim que eu tô no caminho certo. A gente nunca vai saber, de fato, né? É muito, na palavra holística isso aí. Mas por tudo que eu já vivenciei e vivo hoje, eu acredito muito que a gente tá no caminho certo, com certeza. Eu vejo pelo lado assim que sempre as coisas que eu fiz seguindo um plano e com constância. Então eu sempre percebo que eu tô no caminho certo quando eu traço um objetivo e eu consigo alcançá-lo, que eu acabo dividindo ali pelas metas. E isso me traz uma satisfação profissional, porque eu vejo que é um passo por vez, né? Então, um passo por vez que eu vou alcançando, isso vai me dando satisfação e de que eu estou no caminho certo. E também as portas que vão se abrindo, as pessoas que eu vou me conectando, eu acho que causa um sentimento, sim, de prosperidade e que faz isso cada vez ser melhor e a gente sente que tá no caminho certo até falando até do nosso negócio atual, desde 2019, ali quando a gente começou, que o nome não era Quant, era outro, e a gente sempre desde o começo fala, é só o começo, é só o começo, é só o começo. E a cada vez só o começo, a gente cada vez mais consegue passar para um próximo nível. Então eu acho que a questão do caminho certo, ela persiste ao modo que a gente persiste dentro do nosso sonho. Perfeito. Né? Porque quando a gente tá dentro do sonho, a gente tá acreditando, você tá indo pelo caminho certo. Ah, isso aí vai dar um corte bom, hein? Gostei. Sem querer. Viu, Gabi? Já fica a dica aí, viu? Viu, Matheus? Cara, e uma lição que você aprendeu empreendendo? Foram muitas, né? Olha, deixa eu ver aqui. Eu até coloquei aqui uma coisinha aqui pra eu até lembrar de falar. Acho que a principal lição foi a quantidade de nãos que eu recebi, que me fizeram crescer muito mais do que os sims. Porque cada não que eu recebia, eu ia atrás e falei, não, preciso conseguir um sim, preciso conseguir um sim, preciso conseguir um sim, até achar esse sim. Quando eu montei meu primeiro negócio, eu acreditei que, no caso, era uma corretora de seguros e uma agência de viagens. Eu acreditei que os meus amigos, todos meus amigos, eles comprariam de mim. Todos eles seriam meus clientes, ou seja, todos eles viajariam comigo, todos eles fariam o seguro do carro comigo, todos fariam tudo. E na hora que eu fiz essa conta, eu falei, cacete, meu, top. Pago minhas contas, não sei o que, invisto, tô rico. Essa era a minha conta. Doce ilusão. Não é assim que acontece. E aí quando eu entrava lá no Instagram, eu olhava assim, eu falei, caramba, meu amigo tá viajando pra tal lugar. Esse filho é da... Pode falar a palavra, não? Pode falar o nome dele, a gente tá bem curioso pra saber o nome dele. Pra ele Esse filho da mãe, pô, nem chegou a ver comigo, né? Pelo menos me dá uma chance ali. Nem via, ou então nem fechava, ou às vezes via, não dava um retorno, fechava em outro lugar. E aquilo, assim,
me incomodou e eu falo porque o não me fez crescer. Porque eu entendi que o negócio não se... Que qualquer negócio quando você vai montar não se resume a amigos. Porque se você se resume a amigos, você tá fadado ao fracasso. Porque uma empresa, quando ela nasce, ela não é uma empresa... até porque os amigos confundem um negócio com um favor que ele tá fazendo pra você. Então ele acha que o fato de você estar oferecendo um serviço ali, você tem que ter o menor valor e tem que ser aquilo. Então ele acha sempre que vai estar na razão. E eu enxerguei, através disso, que eu falei assim, caramba, o meu amigo, ele não tem a obrigação de comprar comigo. Porque existem outras empresas, existem concorrentes, e eu não fui capacitado para poder oferecer o melhor para ele e ele comprar comigo. Então o mercado é aberto, ele pode comprar aonde ele quiser. E a partir desse momento, quando eu entendi isso, eu falei, caramba, é isso. Então ele não tem obrigação de comprar comigo. E eu tenho que ser melhor e trabalhar para prospectar de uma forma diferente. E muitas vezes ele não vai ser meu cliente alvo que eu quero. Eu quero um cliente que me dê um ticket maior, que me dê, eu como empresa, que deixe um lucro maior para mim. E isso me fez crescer muito. Porque no começo eu enxergava como um negócio de amigo e eu vi que não é assim. E aí quando eu tive essa sacada aí, que eu falei assim, tá aqui o negócio. Então aí que eu vi assim que no meu negócio eu consegui dar uma virada de chave, dar uma alavancada boa, assim. Que eu saí de um patamar médio e consegui dar uma explosão. Legal. Esse negócio dos amigos é bem interessante, né? A gente sempre pensa, né, que os amigos vão comprar Obrigado, tudo. amigos. Os nãos me fizeram forte, estou aqui hoje. A gente sempre pensa que os amigos vão comprar tudo nosso, vão estar lá pra apoiar sempre, né? E às vezes é uma decepção, né? Total. A gente vê que não, enfim, não é assim que funciona, tem muita coisa envolvida. Mas é isso aí mesmo. E você, qual a lição que você aprendeu empreendendo? Cara, foram muitas lições, mas 2 marcaram bem. Primeiro, você tem que ter coragem pra você empreender hoje em dia. Tem que sair da zona de conforto e dar a cara a tapa e acreditar no seu negócio, né? Uhum. E além da coragem, acreditar em si mesmo, sabe? Então essas duas qualidades, né? Assim, eu acho que pra mim foram os mais importantes que eu aprendi, né? Acreditava muito em mim e como você falou, você levava um não, opa, cada não tá mais próximo do sim, vamos. Né? Então, enquanto algumas pessoas levam um não e elas baixam a cabeça e, será que isso é pra mim? Eu me fortaleci e disse, não, é pra mim, acredita em mim, vamos pra frente, sabe? E a coragem tá sempre seguindo. E a coragem, porque você levar não de noite, levar não no outro dia, levar não no outro dia, e você tá com coragem ali, você acreditar em... Cara, não é fácil, é muito fácil estar falando aqui e tal, você vê a história bonitinha, montadinha, tudo, né? Mas não é fácil você conseguir manter essa coragem, ter consistência na sua coragem e você acreditar em você depois de vários nãos. Sim. Então, pra mim, a questão da coragem, você acreditar em si mesmo, são pontos chaves. E é legal que você falou, porque eu tinha anotado isso aqui também pra falar. Foi um dos pontos que eu coloquei. Exatamente a questão de acreditar. Essa questão de empreender. Porque quando a gente acredita, você não tem o plano B. Você já percebeu? Quando você acredita, a fé, em nenhum momento você coloca assim que vai dar errado. Por que fazer o plano, né? Se não vai. Porque já teve pessoas que perguntaram pra mim assim, como é que você consegue... como é que você conseguiu montar... trazer exemplo na Code. Como é que você conseguiu montar uma empresa do mercado financeiro? Você não tem medo? Não, eu nunca coloquei na minha cabeça que daria errado. Assim como outros negócios que eu fiz, como é que você conseguiu montar uma agência de viagem? Você não pensou em... Não, nunca pensei que ia dar errado. Sempre pensei que ia dar certo. Que é o princípio exatamente de você ter coragem, você ter fé e acreditar naquilo. E aí você tocou um outro ponto, você falou do... Coragem. Não, você falou alguma outra coisa aí. Ai, caramba. Tá pior que eu, hein, mano? Se desse pra voltar, não sei o que... assim, você falou do... Estamos aqui, tá tudo bem montado e às vezes as pessoas acham que é fácil chegar até aqui, né? Fácil não é. Fato que tem algumas pessoas que acreditam na gente. Vamos colocar aí, eu acho, uns 30% e 70% não acreditam na gente. Mas é engraçado, depois que o negócio dá certo... Todo mundo acredita. Todo mundo acredita. Isso é o que é? A pessoa fala, eu sabia que isso ia dar certo. E aí você vai ver lá no começo, a pessoa ela não te apoiou. Ela não tava com você ali no começo. Mas lá no final ela vai falar que deu certo. É muito fácil você falar que vai dar certo e você não apoiar a pessoa no começo. Depois que aparece o sucesso, as pessoas estão do seu lado, né? Total.
No fracasso, ninguém tá junto ali pra poder estar com você chorando, escutando, mas enfim, Porque é bem... é difícil chegar em qualquer objetivo que você queira. Agora, a quantidade de pessoas que estarão do seu lado é mínima. Porque é difícil, requer ali, às vezes, um apoio moral, requer, às vezes, um apoio financeiro, requer tanta coisa, mas não são todas as pessoas que estarão ao seu lado. E você sabe o que é que me deixa assim? Não me deixa chateado, mas me deixa... Vendo como a população é doente, até sendo pesado, né? Caramba, como o crescimento de vocês foi rápido, Né? sabe? Cara, a gente tem quase 4 anos de mercado. Uhum. Fora que antes da Quant tem mais 14 anos para trás aí de mercado financeiro, de aprendizado, de empreendedorismo, né? E as pessoas não veem isso. Então é muito mais fácil, é até forte que eu vou falar, mas tipo assim, mas quando você é incapaz, é muito mais fácil você arrumar desculpa que você tá aplaudindo aquela pessoa que conseguiu, Uhum. sabe? Então é uma coisa que não vou dizer que me chateia, mas que marca pra mim. Caramba, como é que vocês cresceram tão rápido? Como assim cresceu rápido? Sabe? 2004, eu tinha 14 anos, você tava fazendo o quê? 14 anos eu tava... Treinamento da Herbalife, treinamento de liderança da Herbalife. Tinha que ser emancipado pra poder participar da Herbalife. Uhum. Meus amigos bebiam com 16 anos, eu tava vendendo Herbalife. Uhum. Meus amigos foram pra Porto Seguro. Eu fui com eles a Porto Seguro, que é uma viagem que tem no final do ano, que eu acho que tem lá em São Paulo também, né? Sim, tem. Tem a Forma Turismo lá. Turismo. Exato. Que viagem, viu? Eita, bagunça. E aí, enquanto meus amigos estavam em Porto Seguro, se divertindo, fazendo tudo, eu tava com eles, mas faltando 4 dias pra acabar a viagem, eu fui pra Curitiba, peguei um voo, com meus 18 anos, eu acho. Peguei um voo, fui pra Curitiba pra poder assistir um treinamento da Herbalife. Treinamento de liderança, de venda, de gestão. Cara, e como aquilo fez diferença pra mim. Então é fácil você olhar pro outro e ver assim, como o cara tá no sucesso, quando o cara tá se dando bem, você fala, é muito rápido, é fácil, sabe? Quando você não vê o que tá acontecendo por trás. Então eu acho que essa incapacidade, é até forte isso, mas enfim, eu acho que essa incapacidade da pessoa ter o sucesso, ela acaba apontando e querendo justificar por outros meios, não sei. Mas é isso mesmo que você falou, eu concordo. É muito mais fácil você ver só o que tá acontecendo no momento do que você olhar o que fez a pessoa chegar até ali o momento. E não é fácil. E por isso que eu acho que quando a gente consegue e conquista as coisas, a gente não tem que deixar as coisas se levarem, né? Porque acho que é algo meio que natural quando a gente busca um objetivo. E é isso. Acho que você falou tudo. Eu tentei complementar alguma coisa aqui, mas Não, mas tá ótimo, deu não saiu certo. quase nada porque você falou tudo. Foi perfeito, foi categórico. Bom, acho que quanto tempo já estamos aí de Get Get aí? Já tem um tempo. Deixa eu ver quanto tempo ali. 45 30 minutos. minutos? 38 minutos, 39. Ó, top. Porra, 39 minutos, tá bom. Cara, o que você vê assim que nos une como pessoas aí em prol de todos os negócios que a gente faz? Porque tudo a gente idealiza a Quant, né? Quant Capital, Quant Studio e os outros Quants que estão vindo que ainda não podemos falar. Valores. Os valores são muito bem alinhados. Uhum. E quando você tem os valores alinhados, aí acabou-se. E é uma coisa que é difícil, é ter valores alinhados hoje entre duas pessoas. Sim, concordo. Ah. Por isso que é difícil essa questão assim da sociedade que eu falei lá no começo, Sim, né? total. Porque quando a gente fala assim da sociedade, é exatamente a gente confiar um no outro e Só vai. assim, cegamente, né? Então, eu até agradeço aqui você pela confiança que você tem em mim. Inclusive, quem não sabe, a gente quando começou, o João Paulo tocava ali a parte das operações, eu ficava responsável pelo financeiro, ou seja, você confiou uma parte muito delicada da empresa, que era o 100%. dinheiro, né? 100%. E aí muitas pessoas às vezes ficam nessa dúvida de fazer negócio com outras pessoas, porque, pô, e aí, como é que vai ser? E aí uma pessoa passa a outra pra trás, não sei o quê. E aí cria esses medos, né? Mas a gente tinha um valor ali, temos um valor muito alinhado, que o dinheiro não é a causa, é a consequência. Então, Exato. então não faz não cria nenhuma dúvida entre nós, e muito pelo contrário, a gente só consegue... Meus amigos que estão assistindo, eles vão dizer que depois disso aí, então vão esperar o beijo, né? Depois vão esperar o beijo. Mas é porque, assim, a gente criou uma conexão top. Concorda? Sim, com certeza. E que muitas pessoas gostariam de ter essa conexão para poder fazer negócio. E graças a Deus eu tenho só a agradecer
por termos nos encontrado. Muito obrigado. Muito Obrigado. Obrigado, Rodrigo. É o Fran, é o Francha, é o Francha. Verdade, Por verdade. aquele que Dormi nos muito apresentou. naquele puff lá em São Paulo. E aqui estamos hoje. Mas cara. Mas acho que a gente pode terminar, né? Tem mais alguma coisa aí? Não, só queria terminar você acha? agradecendo, né? De fato, Show. a sua pessoa, agradecendo a parte pessoal, profissional, e que eu tenho aprendido muito com você. E que, como a gente começou, acho que a Quant, eu vou terminar o podcast, a minha fala, dizendo que é só o começo, né? Exatamente. Então, pessoal, muito obrigado a todos. Voltaremos com o episódio 2, 3, 4, 5. Então, eu ou o João Paulo seremos os anfitriões. Obrigado pelo tempo de todos. E, como ele disse, é só o começo. Obrigado a todos.